Fala pessoal, essa é a minha terceira tentativa de iniciar o vídeo. Eu acho que eu estou com alguma dificuldade de dar esse gancho inicial, mas eu vou ser objetivo porque eu tenho menos de 20 segundos para explicar para você do que trata esse vídeo. Esse vídeo é uma espécie de uma linha, né, de tempo, uma linha histórica de como começou a minha vida no paisagismo, não para autopromoção, não para me divulgar ou para me impulsionar, mas muito mais com a intenção de fazer com que você entenda como é que inicia, como é que é a carreira de um paisagista. Não sei de onde você está me assistindo, não sei que fase da vida do paisagismo, ou se você é paisagista, ou se você conhece o paisagismo, mas a intenção deste vídeo, em especial, é trazer um resgate histórico, né, de tudo que eu passei, toda essa linha temporal, e eu ter chegado até mais ou menos onde eu estou hoje, né? Vamos trazer um pedaço do fim para eu poder retornar no começo. Hoje eu sou engenheiro florestal, sou paisagista há mais de 20 anos, e essa foi um privilégio, né, na minha vida, ter encontrado o paisagismo. Foi uma providência divina. Meu pai é engenheiro agrônomo e foi absolutamente natural que eu rumasse para alguma atividade dessa natureza. Em especial, no meu caso, é o paisagismo. E assim, dito isso, eu vou fazer um resgate agora de como é que foi lá atrás. Eu me lembro que talvez a primeira vez que eu tenha visto essa palavra, não sei se já falei isso em outro vídeo, até mesmo a intenção dessa série de vídeos que eu vou fazer daqui para frente, é mais ou menos uma espécie de um diário de bordo, né, de paisagista, e você fica à vontade aqui para comentar, tirando dúvidas, né, trazendo o seu ponto de vista. É uma espécie de uma reflexão a respeito das coisas que aconteceram ao longo dessa minha jornada no paisagismo. E aí tá. Então a primeira vez que talvez eu tenha visto a palavra paisagismo foi ali no final dos anos 90. Eu morava na cidade de João Pessoa, e eu estava andando pelos bairros lá da cidade, e eu vi uma faixa de ráfia bem grande. Eu até tentei achar uma vez esse local e não consegui achar precisamente, porque esse lugar de alguma forma é histórico para mim, e eu vi a palavra lá, loja tal de paisagismo, e eu fiquei curioso, mas o que é paisagismo? Afinal, eu dei uma pesquisada, acho que fui talvez no dicionário, e descobri que paisagismo é uma área de conhecimento humano destinada ao manejo, implantação, projeto, planejamento, a área específica dedicada aos jardins e o manejo dos espaços livres. E tudo isso é papo que a gente vai trazendo ao longo do vídeo. E aí tá, beleza. Eu fiquei nisso mesmo, né? E talvez eu não tenha mais ouvido falar isso. E em 1998, precisamente, ali no dia 17 de setembro de 1998, eu saí da Paraíba para vir morar com meu pai. Meu pai e minha mãe eram separados, minha mãe morava na Paraíba, eu morava junto com ela, e meu pai morava aqui, onde eu moro hoje, em Porto Velho, Rondônia. Meu pai tem a formação original como engenheiro agrônomo, minha mãe, que é falecida, já tem mais de 20 anos, era economista, né? E eu acabei, de alguma forma, indo para esse lado da matemática. Eu gosto de matemática, eu acho uma ciência divina. Eu não conseguiria expressar melhor o que é a matemática para mim do que uma ciência divina. E aí eu ainda morando... Calma lá. E aí eu vim morar em 98 com o meu pai aqui, eu estava dando muito trabalho para minha mãe, e vim passar uma temporada com o meu pai. Essa luzinha aqui não está funcionando legal, Peraí. Não está funcionando legal a luzinha. Vou recarregar depois, mas retomando aqui. Vim morar com meu pai, e nessa época meu pai já tinha um viveiro de plantas aqui no bairro onde nós moramos hoje. Aqui era mais ou menos fim de cidade, ainda era muita floresta nativa, né? E a cidade foi crescendo, absolutamente natural o crescimento, né, da cidade. E aí, rapaz, eu sei que eu peguei e comecei a ter que ajudar na empresa do meu pai, e é absolutamente natural, né? Meu pai foi me ensinar, e é uma história que eu sempre conto. Eu estava até relembrando esses dias com o meu pai. Meu pai tem uma empresa de paisagismo aqui na cidade de Porto Velho, e eu comecei a trabalhar junto com ele, ajudando, fazendo coisas miúdas, coisas que um jovem poderia fazer. E uma dessas coisas, um dia meu pai pegou e andando comigo, pegou e me deu um tesourão de poda, me deu um saco
e disse: filho, eu vou te deixar aqui. Eu acho que eu falei já 5 minutos e eu ainda não me apresentei. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Túlio Castro. Túlio Castro, mas é completo, é Túlio Santiago Castro. Eu me apresento normalmente como Túlio Castro, eu gosto desse som. E eu trabalho como paisagista há mais de 20 anos, sou formado em engenharia florestal em 2009. E aí, retomando aí a história eu tenho um pouco de TDAH, eventualmente eu posso estar numa coisa e outra, tá? Mas vamos voltar aqui ao papo. E meu pai me deixou na casa de um casal de clientes, e quem me recebeu foi a mulher, e meu pai pegou e disse: ó, poda ali as plantinhas, a cerca viva, e recolhe os matinhos e o que você podou, e daqui um tempo eu venho e te busco. Eu, uai, como assim? Eu nunca fiz isso antes, eu não sei fazer isso. E me virei ali, e ali eu ganhei meu primeiro trocadinho. Isso aí eu já tinha uns 15 para 16 anos, 1998, 99, 15 para 16 anos. E assim iniciou a minha jornada no paisagismo. Eu ajudava meu pai no comércio, meu pai era funcionário público, durante a manhã ele tinha que se ausentar, deixava comigo e com os funcionários do viveiro, e quando ele retornava do trabalho, ele assumia, a gente ia fazer as entregas, e foi assim, em 98, em 1999 e em 2000. No ano de 2000, eu retornei a morar com a minha mãe, em João Pessoa, na Paraíba, e passei para o curso de Física na Universidade Federal da Paraíba. E lá, cara, eu sempre tive o desejo, né? A física era algo que me encantava, e eu sempre tive o desejo de lecionar, ser professor. Eu fiz metade do curso, mas eu era muito imaturo, né, por assim dizer, e acabei abandonando o curso, e foi bem na época que houveram as eleições ali para 2000 e 2002, Lula ganhou, eu tinha acabado de fazer 18 anos de idade, eu voltei em 2000 para Paraíba, aí passei no vestibular para Física na Universidade Federal e comecei também a trabalhar como caixa numa loja de roupas, inclusive a C&A, onde foi uma das melhores experiências da minha vida como CLT, pois ali eu aprendi o que é a vida corporativa, valores, visão, objetivos de uma empresa, entendi como é que opera uma corporação, né, uma grande corporação como a C&A, que é aquela loja de departamentos muito famosa no Brasil, e ela também tem lojas no mundo. E aí tá, beleza, trabalhei ali e eu conheci um pessoal que tinha uma conversa de ir embora do Brasil, porque o governo do PT isso, o governo do PT aquilo, e eu entrei na onda. E onde eu fui parar? Em 2002, e aí em 18 de outubro, foi dia 17 ou 18 de outubro de 2002, eu perturbei muito meu pai, perturbei muito minha mãe, eu já tenho um trocadinho dos meus trabalhos, e acabei cruzando o Oceano Atlântico, fui morar em Portugal. Cheguei em 18 de outubro lá, e eu me lembro que eu fiz aniversário de 20 anos de idade num alojamento para padres, lá em Carcavelos, próximo a Lisboa. E eu não vou me estender muito em Portugal, eu vou apenas dizer para você que eu fui para Portugal e me dei mal, né? Eu não tinha habilidade com muita coisa, eu era um jovem muito inexperiente, né? E retornei de Portugal para o Brasil e eu vim morar direto com o meu pai aqui em Porto Velho, né? E meu irmão ficou morando com minha mãe lá em João Pessoa. E eu vim para cá e meu pai, pô, cara, tá na hora de você pegar e tomar um jeito e rumar a vida. E eu, cara, ele tava coberto de razão. Então foi aí que eu decidi retomar o ensino superior. E aí eu, naturalmente, como eu gostava de matemática e de natureza, física também fala muito a respeito da natureza, né, da matéria, do universo, do cosmos, e eu acabei pensando, cara, por que eu não faço alguma engenharia? Pô, tipo engenharia agronômica, olha que nome bonito, engenheiro, doutor engenheiro, é um nome bonito, é um título bonito. Só que agronomia não tinha aqui na capital, Porto Velho, só tinha no interior, lá em Rolim de Moura. E é muito longe, ia ficar um negócio contramão. Foi quando eu encontrei um amigo, e esse meu amigo estava cursando engenharia florestal, o Carlos Coelho, que eu considero meu padrinho. Carlos, se um dia você tiver
vendo aqui o vídeo, saiba que você impactou muito na minha vida. E aí, cara, beleza. Eu peguei, comecei a me interessar e perguntei do Carlos. Eu era tão inexperiente, tão inocente que eu não tinha nem noção, né? E eu perguntei dele, se eu fizer engenharia florestal, um dia eu posso dar aula? Ele, claro que pode, você só vai precisar fazer uma pós-graduação para poder ter a licenciatura. Aí eu, tá, entendi. Então entendi como é que funcionava o mecanismo. Fiz engenharia florestal e na metade do curso de engenharia florestal, eu voltei a morar em João Pessoa, né? Ou em Porto Velho, e continuei trabalhando com o paisagismo, né, com o meu pai. Eu lembro até do primeiro jardim do meu pai, ele me mostrou, né, aí esse jardim já não existe mais, mas era um jardim de tuia, croton e mini ixora, cara. Um jardim assim, bem, sabe daqueles jardim de vovó? Então, esse estilão do jardim que meu pai fez. Dito isso, cara, eu comecei a me envolver com o trabalho e tal. Eu já gostava de arte, eu sempre gostei de arte, eu desenhava os Cavaleiros do Zodíaco na escola para ganhar 50 centavos por desenho. E eu, poxa, cara, legal, tal. E eu comecei a desenhar, sabe, uns jardins, umas composições, né? E eu nem sei se eu já tinha começado a faculdade, mas eu já trabalhava com o meu pai, com a minha família, né? E aí acabou que logo depois disso minha mãe veio a falecer, ela teve um câncer, ela lutava contra um câncer há muito tempo, em João Pessoa, foi muito triste, fiquei um tempo lá para fazer todo o processo, tal, mas não é isso que eu estou querendo falar. Vamos retornar a como isso surgiu, né, do paisagismo na minha vida. E aí, cara, eu acabei tomando gosto pelo negócio, e quando foi ali mais ou menos pela metade da faculdade, eu tive um estalo. Eu disse, rapaz, eu vou trabalhar com paisagismo, esse negócio é maravilhoso, é lindo. Você cria lindos espaços, lindos ambientes, trabalha com coisas boas, você está transmitindo algo de valor para as pessoas. E aí eu decidi me aprofundar no paisagismo. Então foi desse jeito, cara. Foi desse jeito que eu peguei, cursei o curso de engenharia florestal. Dentro do curso de engenharia florestal tem a matéria específica, disciplina específica de paisagismo. Tem arborização, sementes, projetos, tecnologia da madeira, pois o paisagismo também tem essa questão biofílica, né, dos elementos naturais, tipo a madeira, porque a madeira ela também faz parte do paisagismo. E eu fui aprendendo essas coisas, o aprendizado de plantas ele sempre me foi muito natural, tanto é que depois de aprender muito sobre plantas, eu percebi que plantas é a coisa menos importante que tem dentro da concepção de um jardim, é um dos detalhes. E é sobre tudo isso que eu quero estar falando com vocês nos próximos vídeos, né? Eu escrevi um livro chamado O Codex Alma do Paisagismo, e eu tenho uma admiração muito grande por esse trabalho que eu fiz, mas eu sempre digo a mesma coisa. Não tenho capacidade suficiente para escrever um livro desse. Isso é uma mistura de iluminação divina com o uso de tecnologia, né, da inteligência artificial. Porque o que eu fiz para poder escrever esse livro? Eu fui trazendo tudo que tinha na minha cabeça, muitas ideias, muitas coisas, muitos pensamentos, muitas reflexões, e eu fui escrevendo, e aí eu fui começando a organizar isso em tópicos, capítulos, e eu fui dando uma linearidade a isso, mas isso já é lá no futuro, já é lá na frente. Eu levei mais ou menos um ano para reunir tudo e condensar e poder escrever esse livro. Esse aqui, eu ainda não tenho cópias desse livro. Esse livro aqui ainda estou fazendo ajustes. Eu decidi fazer essa versão impressa, né, justamente para eu poder folhear, sentir a experiência do leitor. Porque uma coisa é você ver um livro numa tela de um computador, que nem você está me assistindo aqui no YouTube. Outra coisa é você ter um livro físico, sabe? Você pega, vem aqui, rabisca, anota, sente, né, ele. E foi assim que eu escrevi esse livro. Mas esse livro ele é o resultado de mais de 20 anos vivendo entre plantas, paisagismo, jardins, e me ocorreu de escrever esse livro. E esse livro ele é uma espécie de uma coletânea das minhas observações e visões ao longo do tempo
né? E eu trago isso, né, desde o início da jornada da carreira como paisagista até os caminhos que o paisagista vai percorrer e onde ele precisa e pode chegar. É o objetivo desse livro. Então, só para finalizar esse vídeo, que é um vídeo introdutório, eu vou trazer mais coisas ao longo dos próximos vídeos. O meu início, né, no paisagismo foi um insight, um estalo assim, onde eu peguei e disse, cara, eu quero ser o melhor paisagista que me couber, que eu puder ser, né? E aí pronto, eu me formei, mas aí eu continuei trabalhando com meu pai, mas houve uma oportunidade de trabalho ainda ao ano de 2010, é uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida de morar numa região aqui denominada Baixo Madeira. Eu fui contratado à época pela Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, vou falar disso mais para frente, e onde eu morei praticamente isolado no meio da floresta, numa comunidade onde só se chegava ou de barco ou de helicóptero. Não tem como chegar de veículo lá, não tem estrada que chega lá. E, enfim, e aí eu retornei à cidade, à capital, depois de morar mais de um ano. Foi um ano, né, eu trabalhei na Emater como funcionário de lá durante 10 meses, mas eu ainda passei mais uns 3 ou 4 meses fazendo um outro trabalho, mesmo eu estando fora. Eu me afastei da Emater por um motivo, né? A pedido do meu pai, cara, vem trabalhar aqui de novo, porque nós estamos diante, que foi um boom econômico que aconteceu ali no ano de 2010 em diante. Nós tivemos a construção das usinas, de grandes usinas aqui, onde movimentou dezenas de bilhões de reais, fez um movimento muito grande aqui, e foi um momento bom, né, para a economia local, mas infelizmente deixou coisas ruins ao longo da história, mas não é sobre isso que eu estou querendo falar. E ali naquele momento foi onde eu explodi, né, como paisagista, onde comecei a fazer meus primeiros grandes projetos, desde condomínios até grandes áreas, e tudo isso foi me deixando mais confiante na atividade, mais confiante no paisagismo do que eu estou falando aqui para você na câmera. Por mais que não possa aparecer, eu sou um pouco tímido, né, para falar diante das câmeras, e eu estou trabalhando isso, tá fazendo essa coletânea de vídeos, tem justamente essa finalidade, eu melhorar a minha oratória, trazer para vocês essa minha visão de mundo do paisagismo e buscar, em alguma medida, elevar o paisagismo. E eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, comentar alguma coisa aí nos comentários, e se você considerar também, me segue porque eu vou estar trazendo conteúdos de elevação, de desenvolvimento dentro do paisagismo. Eu crio uma academia, inclusive se você for lá no comentário fixado, eu não tenho tanta experiência assim com o YouTube, mas chama-se na descrição do vídeo, isso. Aqui na descrição do vídeo você vai ver, eu vou deixar um convite para você participar da inauguração. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no início de fevereiro, hoje dia 11 de fevereiro, e eu estou fazendo um convite para você conhecer a Academia Floresta Urbana. É um ecossistema, um hub dedicado a arquitetos, designers, paisagistas que atuam dentro da área da criação dos jardins e do manejo dos espaços livres, né? Então eu estou trazendo isso, e aí eu estou fazendo essa série de vídeos para você entender a sequência lógica, né? Para eu poder, como eu cheguei até aqui, quem sou eu, né? Você provavelmente, talvez você nunca tenha me visto, então se você ainda não me viu, você vai estar me conhecendo. Bom, o vídeo já está com quase 20 minutos, eu agradeço a você que ficou até aqui. Se você chegou até aqui, deixa uma arvorezinha com estrelinhas, sabe, para dizer que você viu esse comentário, esse vídeo aqui até o fim. Eu não vou editar muito, provavelmente esse vídeo não vai ser muito editado, vai ser um vídeo bem real mesmo, bem sincerão, e é uma forma até mesmo de eu melhorar a minha performance, eu não ficar editando demais vídeos, né? Porque uma coisa é vídeo aqui grande, vídeo longo, outra coisa é vídeo de Instagram. Vídeo de Instagram tem que ser corte, efeito e tal, tem que deixar a dopamina no mil, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que teve o interesse, a curiosidade de me conhecer, saber quem eu sou e como eu cheguei até aqui, né, no paisagismo, e a gente se vê num próximo vídeo.
Beijos e abraços para vocês, meus amigos e amigas. Até o próximo vídeo.